Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado dentro das unidades de terapia intensiva, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informe e Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e você também pode me encontrar no Instagram no @SanclerBernardes. E juntos você pode nos encontrar aqui no podcast UTI Informe e Ação. Aproveite para nos seguir no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio. No nosso quinto episódio, a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante para o dia a dia dos profissionais de UTI. E é algo muito comum. Mesmo assim, às vezes passa desapercebido pelos profissionais. Para a gente ter uma ideia sobre isso, Débora, eu tenho um dado aqui da Patient Safety Network de 2016, que é aproximadamente 4.000 vezes por dia há uma transição de informação de cuidado de paciente, seja numa passagem de plantão de um turno para o outro ou na transferência de um paciente de uma unidade para outra. Isso mostra a importância que é o nosso assunto de hoje. O nosso quinto episódio, ele tem como tema passagem de plantão. Podemos melhorar? Débora, o que você acha sobre isso? Assim, passagem de plantão. Será que a gente pode, para os profissionais de UTI, a gente poderia definir isso e a gente poderia entrar numa discussão de qual é a importância de uma boa passagem de plantão? Sim, acho que com certeza é um assunto que a gente tem que conversar, né? Como você falou, é um assunto que está presente no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não se atenta à importância dele. Então, acho que para começar, a gente pode trazer a definição, né? Então, o que que é a passagem de plantão, né? O que que é passar plantão? Na verdade, nada mais é do que uma transferência de informações clínicas, transferências de cuidado e de responsabilidade. Né? Então, por definição, ali, Sancler, em artigos, em livros, a passagem de plantão é isso: é você transferir informações clínicas, a responsabilidade e a linha de cuidado para a próxima pessoa que está chegando, para o próximo profissional que vai assumir aquele paciente. Né? Pensando na importância dela, por que que ela é importante? Né? Eu acho que tem dois pontos que são cruciais, porque ela vai garantir a qualidade e a segurança do atendimento do nosso paciente. E são as duas principais coisas ali no nosso contexto de UTI, né? Então a gente quer garantir uma continuidade de cuidado, e isso é qualidade em cuidados, né? E garantir a segurança do paciente. Então a passagem de plantão ela é extremamente importante para que a gente consiga garantir esses dois pontos, né? Você falou de um dado, né? Eu também queria dar um que ele vem da Joint Commission, que ele mostrou numa pesquisa que 80% dos erros médicos vêm da falta de comunicação adequada na passagem de plantão. Né? Então, assim, é muita coisa. Isso afeta diretamente a qualidade do cuidado do paciente e a segurança desse paciente durante a internação, né? Isso tem até a ver com algo que a gente falou recentemente, né? No outro episódio, a gente discutiu sobre a importância do cuidado centrado no paciente. E se a gente não tem uma forma de transferir essa informação, como você muito bem definiu aí, cada profissional que chegar, ele vai atuar da sua própria cabeça e é difícil que o cuidado seja centrado no paciente. Ele vai ser centrado no plantão do profissional. Então, você ter isso, eu acho que é fantástica a última palavra da definição, que é a transferência de responsabilidade. Então, ele é um momento de ouro. Ele é mais importante, no meu entendimento, a passagem de plantão ela passa a ser mais importante do que efetivamente a técnica que você vai executar na ponta, porque ela tem a ver com como você encontra o paciente, como ele está naquele momento, quais são as diretrizes, né, do plano terapêutico e como a gente transfere a responsabilidade. Então, eu vou passar para você, eu falo, Débora, a gente encontrou isso, a gente vem fazendo isso, nenhum cuidado dentro da UTI se encerra ao final de um plantão. Então eu passo para você, no nosso plantão foi assim, e a ideia é que a linha de cuidado permaneça, né, se dê dessa forma. Então, esses dados são alarmantes e a gente poderia aprofundar muito mais aqui, eu acho que até vale a pena a gente deixar aqui na descrição do vídeo também, como a gente já fez no outro episódio, algumas referências bibliográficas a respeito do assunto.
do impacto positivo que é fazer isso de uma maneira organizada, e eu acho que é um dos pontos principais de hoje da nossa conversa, né? É como organizar isso, como fazer isso de uma maneira adequada. E a gente também vai puxar nossa conversa para a fisioterapia, né? Como é que é isso para o nosso universo? Como é que é passar o plantão dentro da fisioterapia? Eu acho interessante que você falou essa coisa de que o cuidado ele não se encerra, né? Se você pensar em várias profissões, o que acontece no final do expediente das pessoas, né? Elas fecham o computador e vão embora, elas fecham a loja e vão embora, né? A gente não pode fazer isso, né? Eu não posso simplesmente, eu cuidei daquele paciente nas minhas 6, 12 horas de plantão e fecho ali a portinha e vou embora. Não, né? Esse cuidado precisa, essa responsabilidade, essa linha de cuidado, ela precisa ser passada adiante. E é isso que a passagem de plantão faz, né? De uma forma, se ela for feita, né, de forma eficaz e bem estruturada, que a gente vai falar ao longo aqui da nossa conversa, né? E outra coisa que eu acho interessante da gente falar é que a gente vive falando assim, a gente precisa fazer coisas, né, intervenções, quando a gente fala em terapias dentro da fisioterapia, tem evidência, né? Isso muda o desfecho do paciente, né? A gente gosta muito de usar isso, né? Assim, eu preciso fazer coisas que mudem o desfecho do meu paciente. E aí, quando a gente olha para as referências, né, para alguns artigos que falam sobre estruturação de passagem de plantão, a gente vê que isso faz muita diferença em desfechos finais, né? Estruturar uma passagem de plantão e ela ser feita assim, de forma eficiente mesmo, né, vai ter impacto direto nos desfechos dos pacientes no momento da alta. Então, pronto, se a gente quer mais alguma coisa para dar aí o peso e a importância que a passagem de plantão deve ter, essa acho que é uma condição extremamente importante. A gente muda desfecho quando a gente dá a devida importância para a passagem de plantão, né? Então, aí você trouxe para a fisioterapia, né? Vamos trazer então para a nossa prática. O que você acha que Como não é, né, deve ter? hoje? Como é hoje? Vamos falar sobre a nossa realidade hoje de passagem de Isso. plantão. Então, pensando aí nas passagens de plantão que você já viveu ou que você já viu, já acompanhou, né? O que você não gosta, o que você não gosta de ter na passagem de plantão ou durante a passagem de plantão, coisas que falam. Vou te dar um exemplo. Tem uma coisa que me consome quando eu pego plantão, é aquela pessoa que fala assim, né? Passa o plantão bem resumido, mas na hora que chega na secreção, olha. Aí a pessoa passa, pequena quantidade. Aí demora, né? Vai aquela frase enorme, assim, pequena quantidade de secreção clara, semi-espessa, que tá assim há 5 dias, não teve mudança nenhuma, não tem febre, não tem nada que justifique E tem gastar um eu tanto tempo acho com no essa meio. informação. Eu acho que esse semi-espessa estava semi-espessa, mas mais para o semi-semi-espessa mesmo do que para o semi-semi-fluida. Exatamente. E aí, a hora que chega lá no final e que aí você fala, e ele tá com qual grau de mobilidade, né? Tá sentando, aí a pessoa, tá, ele tá. E acabou, né? Aí você não sabe se ele tá sentando Provavelmente com ela não viu isso. ajuda, Ela provavelmente não. não passou por essa tarefa. Exatamente, mas assim, particularmente o que me incomoda muito é esse destrinchar de coisas que definitivamente não são importantes, né? E eu acho que uma coisa interessante da passagem de plantão é que ela precisa te dar ferramentas, né, para você ir atender e continuar o cuidado. Então, se, por Tem que exemplo, ser se você útil. não tem que ser útil. Então, se você não sabe, ou se não foi passado em plantão, que aquele paciente, por exemplo, para andar, ele precisa de um meio auxiliar, e a pessoa só passou, ele anda, de repente você vai lá atender sem nenhum meio auxiliar, aí você coloca ele para andar, não dá certo, aí você tem que voltar para a cama, aí você vai ter que sair, buscar um meio auxiliar, né? Coisa que você já poderia ter feito se você tivesse recebido uma passagem de plantão adequada, né? Então, eu diria que isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim, esses apegos a algumas coisas, tipo a quantidade de secreção. E você? Coisas pequenas e inúteis. Vamos jogar real. São coisas pequenas e inúteis. Elas não vão mudar o dia a dia do fisioterapeuta. Não vão. A gente
tem uma tendência a ouvir, passar e pegar plantões que as pessoas focam, às vezes, na secreção, quando a gente sabe que secreção é algo altamente dinâmico, se o antibiótico fizer efeito, a secreção vai sumir, se o paciente desidratar, ela vai ficar espessa, e isso não vai mudar absolutamente nada, nem do nosso plano terapêutico e muito menos do desfecho clínico. Eu concordo plenamente com você. Pelo menos é falado, pior quando é escrito. Tem PQS, tem MQS ou tem GQS, né? Pequena, moderada e grande quantidade de secreção. Eu acho que isso aí tem a ver com é um lema que eu tenho. É um lema que eu tenho no dia a dia profissional, que é assim, não gaste o seu tempo e seu esforço criando uma desculpa. Vá lá e faça o que é preciso. Então a pessoa gasta tanto tempo e tanta energia para falar sobre essas coisas inúteis que com certeza ela não teve tempo para fazer o que era necessário. Com certeza absoluta, isso é um problema. Tem uma outra coisa que eu não gosto muito na passagem de plantão, é a passagem de plantão estática, como se o que a gente fizesse e o paciente crítico fosse estático. Então a pessoa passar um plantão e me dizer assim, olha, eu fui lá, eu atendi, e aí você já entende que ela foi em um momento só atender o paciente, o que não é o perfil da fisioterapia dentro da UTI. Ela fala, eu atendi e ela estava saturando bem, e eu deixei uma FI de 40 com o paciente saturando 94. É impossível que isso aconteça dentro da UTI. Então, não existe essa conduta estática. Então, quando você recebe um plantão desse, ele mostra o quanto procedimentalista foi o atendimento da pessoa. Então, eu gostaria de ouvir mais assim, olha, eu passei lá o dia, a saturação variou entre 90 e 94 e perto de 40% foi a FI que eu consegui deixar ele com uma melhor saturação. Muda completamente a dinâmica, mostra o olhar de uma pessoa que está mais próxima do paciente. Isso serve para oxigenação, serve para ventilação, serve para a parte motora. Eu fui lá e meu paciente não sentou porque ele estava nauseado. Aí ele ficou 12 horas nauseado. A gente não conseguiu se organizar. Então, eu acho assustador quando a gente trata a fisioterapia como algo estático. E deixa eu te perguntar, e as siglas, bordões e etc., você acha que elas podem atrapalhar? Porque às vezes a gente tem uma forma de falar e a gente precisa questionar se essa linguagem é correta ou não para passar plantão. O que você acha disso? Que às vezes tem, não, o meu paciente é um AVC com DPOC, com ICC, aí ele fez o TRE, hoje ele estava na VM, eu tirei ele da VM, pôs na VNI, e é um monte de siglas e nomenclaturas que podem confundir um pouco. O que você acha sobre isso, assim? A forma de se conversar durante um plantão. Eu acho que, assim, não que precisa ser, né, uma defesa de doutorado ali na passagem de plantão, né? Mas um dos pontos importantes quando a gente fala em passagem de plantão é a boa comunicação, né? E essa boa comunicação entende-se que entra também a pessoa que está ouvindo estar absorvendo todo aquele conteúdo. Então, acho que tem algumas questões de será que a pessoa que está ouvindo, né? Porque a gente sabe que hoje a realidade ainda é que você às vezes passa plantão para diferentes pessoas, né? A gente ainda tem muitos hospitais que você Experiências não tem diferentes, né? experiências diferentes e não é sempre a mesma pessoa. Então, assim, primeiro, você se certificou de que aquela pessoa está acostumada com aquela sigla, porque tem sigla, né? Que, vamos combinar, que assim, acho que inventam naquele hospital, né? Que você fala, Jesus Na amado. hora. Inventa Na na hora, hora. essa pessoa que inventou essa sigla, né? Então, acho que isso é uma coisa, né? Você não garante que a pessoa que está ouvindo efetivamente sabe o que aquilo significa. E a outra coisa é que eu, particularmente, né, quando a pessoa fala muito assim, igual você falou agora no exemplo, eu me perco, sabe? Porque eu tenho, sabe, às vezes que ficar raciocinando o que é aquela sigla e a próxima informação eu perdi. Né? Então, acho que tem que tomar cuidado, porque a comunicação ela é extremamente importante, é um pilar, né, digamos assim, da boa passagem de plantão. Então, isso também é ruim. Né? E a outra coisa que eu acho que também a gente às vezes se perde é no tempo. Né? A gente fala assim, não deu tempo, né, de passar. Só que aí quando você vê, a pessoa chegou para pegar o plantão, aí teve todo um contar do final de semana, das viagens, não sei o Nossa, quê. Aí a você gasta fofoca tipo foi atualizada, o futebol, a novela, o... Nossa, você lembra do fulano, do ciclano, e por aí vai. E aí, realmente, efetivamente, quando começa a se falar sobre o paciente, a gente já está na metade do plantão.
Exato. E aí a pessoa tem que ir embora, porque tem que pegar um outro plantão, ou porque tem que buscar o filho, ou qualquer coisa assim. E aí o que efetivamente é importante fica para o final, né? E aí sobra pouco tempo. Então, acho que uma dica aí para quem gosta, né, da fofoca, muita gente usa esse horário da passagem de plantão para chorar as pitangas, né, da equipe e tudo mais. Deixa isso para o final. Porque aí é aquele horário que se tiver que fazer correndo, faz correndo, a atenção já diminuiu muito, né? Porque a nossa atenção sempre é Exato. maior no começo, né? Então deixa para fazer a fofoca e toda a parte lá no final. E você acha que dá para passar plantão tomando café na Copa, Sancler? Você que é Não, um fã do cafezinho? eu sou um defensor do café, mas aí eu vou falar que não, não dá, porque para mim a passagem de plantão, em primeiro lugar, isso é uma coisa importante a gente discutir, que existe hospital que a passagem de plantão ela não é feita fisioterapeuta para fisioterapeuta, dependendo da dinâmica, se não for um serviço estruturado, 24 horas. Aí a passagem é feita no livro ata de ocorrência, a passagem é feita via WhatsApp, às vezes a passagem não é feita, você tem que ir lá buscar informação no prontuário, e o correto de uma passagem de plantão é a comunicação entre o profissional e outro. Como você bem disse agora, a comunicação é um pilar para isso. Então, a gente precisa ter um paciente e outro. E eu, particularmente, é o que a gente tem na maior parte dos serviços estruturados, é que seja uma passagem de plantão feita à beira do leito. Por que é importante a passagem de plantão beira-leito? Para minimizar erros. Se eu estou na beira do leito, eu lhe mostro algo especificamente, eu me lembro de tudo, porque no meu campo visual eu estou vendo o ventilador, eu estou vendo a parte muscular, eu estou vendo as medicações, eu estou vendo o posicionamento. Então, minimiza que erros aconteçam, que você esqueça alguma coisa. Faz parte de toda a estruturação de uma passagem de plantão. Então, para E mim, o você café fica para associa. depois. Na hora da fofoca, aí o café cabe. E só pegando o gancho que você está falando, eu acho que você associa o paciente melhor porque você está vendo, né? Porque eu mesma, né, às vezes já aconteceu de no meio fulano de tal, aí lá no meio eu falo, não, mas não era ele que, ai, não, tô confundindo, você tá falando do paciente X e eu tô pensando e visualizando na minha cabeça o paciente Y. Exato. Então, se você está ali na frente do paciente, esse também é um erro que talvez não, né, você minimiza ali de acontecer, né? Então, eu também concordo. Eu acho que o café pode deixar para depois. Depois. E a Então, presença dos dois, Débora, só mais uma coisa. Ela é importante porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas a passagem de plantão, ela é um momento que você fala sobre o paciente, fala o que foi feito, fala qual é a ideia e você ouve as outras pessoas também. Então, ela não deixa de ser uma discussão clínica sobre aquele paciente, sobre a terapêutica. É importante que isso aconteça. Então, se não for assim, tete a tete, e na frente, e aí eu vou ser um pouco ousado, eu sei que é um pouco fantasioso e utópico, mas eu tinha até anotado isso aqui, que o ideal é que ela seja feita na beira do leito, próximo ao paciente, próximo de um familiar. Isso é uma opinião minha, porque assim você ainda consegue envolver as pessoas nas decisões que precisam ser tomadas pelo paciente. E às vezes até informações que você não percebeu, o familiar lhe fala, olha, mas depois ele ficou assim, assim, assado. Então eu gostaria que fosse assim. Mas eu acho que a passagem é fisioterapeuta para fisioterapeuta ou equipe para equipe, na beira do leito, para que se possa estruturar melhor e ter mais informações e você ter ciência que está falando só sobre aquele paciente. E aí, a gente falou sobre siglas, o que não presta, etc. Eu acho que boa parte dos trabalhos científicos eles resumem em dois pontos cruciais. A passagem de plantão ela tem que ser clara e ela tem que ser objetiva. Então, nem excesso, não precisa, e nem faltando informações. Ela tem que ser clara, ela tem que ter tudo que precisa, e ela tem que ser objetiva. Ela tem que ir aonde realmente é necessário. Então, acho que para fechar, brincadeiras à parte, né, do que não deveria ter ali na passagem de plantão, mas o que não deveria mesmo ter é isso que você falou, informações que não são relevantes, porque isso tira tempo, tira foco, né? A gente deveria, então, evitar informações que não vão ter como objetivo ou não vão facilitar, então, a continuidade do cuidado, que é o objetivo da passagem de plantão, né? Queria também aproveitar, só para não esquecer que eu ia comentar, que você estava falando, né, sobre essa coisa de passar físio para físio, né? A gente vai falar melhor depois, mas outra coisa que também os artigos trazem, que é extremamente importante na passagem de plantão, é que você tenha a comunicação verbal e a escrita, né? Então, que de alguma forma
você traga essa para a escrita também, né? Então não confie só assim, ele tá falando, eu tô escutando e eu vou lembrar disso daqui, sei lá quantas horas quando eu precisar. Então que Exato. de alguma forma isso se transfira para a escrita também. Mas então, o que Minimiza que os deveria. erros, né? Você consegue minimizar os erros. Posso acrescentar É, uma coisa? É porque eu vou pode, lembrando pode. aqui, minha cabeça vai fervilhando. Discussão de condutas alheias. Então, às vezes, o passagem de plantão fica discutindo a medicação, fica discutindo uma conduta da nutrição, uma conduta da enfermagem, da psicologia, dos médicos, e se esquece de falar sobre qual é o nosso real papel. Então, a gente vê isso, às vezes, com muita frequência. E é discussão alheia com transferência de responsabilidade. Olha, eu acho que esse paciente precisa da medicação tal, eu acho que tem que aumentar tal dose da medicação, sendo que não é isso que a gente vai estar atuando. Então, isso é algo que toma tempo e gasta a energia dos profissionais e tira o foco da fisioterapia, na minha opinião. É, concordo. E o que que deveria ter, então? Vamos tentar aqui pontuar algumas características de uma boa passagem de plantão, e depois a gente tenta destrinchar, então, algumas coisas. Acho que eu começaria pelo tempo, né? Então, acho que uma característica aí de uma boa passagem de plantão, ela tem que considerar o tempo que ela vai durar, né? E aí, quando a gente fala, a gente vai depois falar melhor disso, mas a gente tem a passagem de plantão entre os mesmos profissionais, né? Então, a nossa passagem de fisioterapia para fisioterapeuta, né? E a gente tem a passagem multidisciplinar, né? E aí eu acho que é importante, são dois pontos essenciais, né? E que a gente precisa tomar cuidado também para que ele não tome um tempo aí desnecessário dentro do contexto de plantão. Né? Então, alguns artigos sugerem da passagem multi, né? Que ela talvez não deveria demorar ali mais do que 30 minutos pensando numa UTI que tem um número considerável de leitos, né? Isso. Uhum. As visitas estruturadas hoje, as ferramentas estão se desenvolvendo para que cada vez menos elas tomem tempo, que elas sejam em períodos mais curtos. E a grande maioria fica ali na casa dos 20, com as ferramentas mais novas, as recomendações estão na casa de 15 a 20 minutos de discussão, o que torna a objetividade algo crucial, senão não acontece. A gente não tem muito descrito na literatura de trabalhos de passagem de plantão para fisioterapia, né? A gente está construindo ainda a profissão lá dentro, né? Tem uns outros pontos que a gente até já discutiu, né, em outros episódios, mas eu acho que quando a gente vê, principalmente dos trabalhos, tem muitos trabalhos na equipe de enfermagem, a gente tem aí passagem de plantão por paciente, deveria ficar algo em torno de 2 minutos ali no máximo por paciente. Então eles falam 120, 110 segundos para cada paciente aproximadamente. Eu acho que a gente não deveria fugir disso. Agora, é um desafio pela maneira como nós somos formados durante a profissão, a gente conseguir passar um plantão em menos de 2 minutos de um paciente na UTI. Mas eu acredito que o tempo é esse, porque senão você vai gastar o seu plantão inteiro passando. Você está aqui, você recebe o plantão de alguém e gasta o tempo inteiro. Quando você terminou, você deu tempo só de olhar para os pacientes na hora de você começar a sua passagem de plantão para o próximo plantonista. Então, o tempo, ele é crucial. Eu não sei, eu não consigo chegar nesses 2 minutos, confesso, sabe, Débora? Mas é algo por aí, entre 2 e 4 minutos. Eu diria que na prática é o que eu tenho buscado, eu tenho visto e tenho discutido com os alunos para que a gente faça passagens de plantão assim, mais curtas e mais objetivas um pouco. E aí tem algumas questões que eu acho que nem é o foco do nosso podcast hoje, mas que vale a gente pontuar, que é isso que você falou. Primeiro, a gente não treina isso, né? Então a gente não vem da faculdade, acho que mal se fala sobre passagem de plantão na faculdade, né? Essas Uhum. estratégias e tudo mais. Então, a gente não aprende, a gente vai aprender na prática isso, né? E então acho que e tem outras coisas que influenciam, né? Nessa coisa do demorar demais também, né? Que é isso, é a gente se atentar ao que é nosso mesmo, né? Ao que vai mudar desfecho, né? Então, acho que tem essas questões também, né, quando a gente fala disso. E eu acho que outra coisa importante que a gente já comentou, né, quando a gente fala de uma características, né, de uma boa passagem de plantão, é onde ela deve ser feita, né? E aí, independente se a gente vai fazer beira-leito ou não, né, porque nem sempre é possível também, mas Uhum. pelo menos garantir um ambiente adequado, né?
e não ficar ali em algum lugar onde está super barulhento. Às vezes eu sei que a gente tem uma Foco, né? Se limitação. perde. Isso que eu ia falar de ambiente, né? E aí, de repente, o lugar é super pequeno, a gente tá passando plantão aqui, a enfermagem tá passando plantão aqui, aí você tá ouvindo o seu, mas você também tá ouvindo deles, e aí, de repente, você já nem sabe mais o que que você tá ouvindo, né? Então, tentar adequar aí o ambiente. Eu concordo com você, eu acho que o melhor dos mundos é a gente fazer essa passagem de plantão beira-leito, mas se não for possível, minimamente a gente conseguir um ambiente que seja calmo, tranquilo e que a gente consiga se focar nessa passagem de plantão, né? Acho que outra coisa é lembrar que sempre o foco é na segurança do paciente e nos pontos de atenção para o próximo, né? Então, assim, não adianta ficar retomando informação ou coisas que aconteceram, sei lá, 2 semanas atrás e que não vão mudar o foco da atenção, dos pontos que precisam ter atenção dali para frente, né? Então, acho que isso é bacana também de lembrar. Tem um artigo da Revista Brasileira de Terapia Intensiva que eles falam, né, sobre passagem de plantão, e aí eu reitero a sua informação aqui, quando a gente procura referências sobre passagem de plantão na fisioterapia, a gente não acha nada praticamente, né? Então, acho que é um campo para a gente explorar aí também. Mas esse artigo da Brasileira de Terapia Intensiva, ele fala sobre barreiras para passagem eficaz e segura do plantão, né? E eu acho interessante que ele traz basicamente dividido em três, né? A primeira que ele fala é organizacional, né? Então é aquilo, né? De você de repente não ter tempo, né? Porque você tem às vezes muito paciente para ver, não sobra tempo, você não organiza direito seu tempo, então você não tem um tempo reservado para passagem de plantão, né? Organizacional no sentido de às vezes você ter muitas tarefas que precisam ser feitas junto com a passagem de plantão, e aí É isso preencher faz. ficha, né? Você preenche ficha aqui, carimba aqui, faz não sei o que e tal. Exatamente, isso acaba gerando, né, sendo uma barreira para uma passagem eficaz. A comunicação, que eu acho que dá outro episódio, né? A gente pode deixar para falar sobre comunicação num outro episódio. E aí Perfeito. eu queria que você colocasse, a gente pudesse falar mais, então, sobre a questão da padronização, né? Tem muitos artigos mostrando que você não ter uma padronização, uma sistematização nessa passagem de plantão, acaba se tornando uma barreira e levando a passagem de plantão ineficaz, né? Então, quer falar um pouquinho sobre isso? Eu queria. E para falar sobre isso que tem que ter e a forma estruturada, a gente tem que pensar que, de uma maneira bem resumida e grosseira, uma passagem de plantão ela tem um tripé. E esse tripé é exatamente o que eu observei, como se encontra o meu paciente, o que foi tomado de decisão e conduta naquele momento, e o que se espera que dê de continuidade no tratamento. Esse é o tripé da continuidade do atendimento de um paciente, da continuidade de cuidado, da linha de cuidado do paciente. Então a gente precisa pensar em ferramentas que estruturem isso. Tem evidências científicas mostrando que quando se criaram algumas ferramentas, a gente vai citar aqui, então tem algumas maneiras, que eles comparam, criam a ferramenta, instituem a ferramenta, né, dentro do serviço, e eles comparam os resultados antes e depois. E aí você falou muito sobre desfechos clínicos, tem reduções drásticas de erros, vou chamar de erros médicos, mas é de erro médico de toda a profissão da área da saúde, tá? É de iatrogenias. A redução de iatrogenias é significativa. O que se gasta com iatrogenias por falta de informação adequada ainda é algo assustador dentro do universo da saúde. Então a gente precisa ter ferramentas organizadas, você, Débora, e qualquer plantonista que seja, ele vai seguir a mesma forma de se passar o plantão e ele vai ter os mesmos objetivos. Ele vai saber o tempo certo, ele vai saber descrever o que encontrou, ele vai saber descrever o que fez, vai saber descrever os próximos passos e a gente vai garantir que o último, que é o ouvinte, saiba ouvir e tem espaço para discutir. Então a gente precisa estruturar. E aí existem dois cenários, né? Tem um cenário de estrutura para passagem de plantão, a gente vai falar aqui que existem algumas formas, né, de você organizar essa passagem de plantão estruturalmente, e existem formas de se fazer uma visita multidisciplinar.
A visita não é uma passagem de plantão, mas ela vem a somar. Ela parece ter mais ou menos o mesmo formato e ela tem o objetivo de se discutir, o que você disse, coisas centradas para o paciente. Então, a gente precisa organizar isso, e apesar de não ser feita para fisioterapia, né? Na verdade, ela não foi nem feita para a área da saúde, mas existe uma técnica para isso, que é o SBAR, que é o SBAR, né? Posso só te cortar Pode, pode. rapidinho? Eu só queria acrescentar, né? E para não perder o fio, que você falou da redução, né, de erros, e eu anotei aqui a referência, ela também é da Revista Brasileira de Terapia Intensiva, mas se eu não estiver enganada, foi feita numa UTI lá no Canadá, em 2016, uma UTI pediátrica, que quando eles colocaram, né, inseriram essas ferramentas, né, que você vai comentar agora, eles tiveram uma diminuição de 23% nos erros médicos nessa UTI pediátrica. Então, assim, são ferramentas que a gente tem validado na literatura, que realmente funcionam, né? E eu acho que esse é o principal ponto da passagem de plantão. A gente precisa estruturar as ideias, né, para facilitar essa comunicação, né? Você precisa ter uma sistematização para transferir o cuidado. Esse é o ponto-chave do sucesso, né? Então, só queria reafirmar o que você tinha falado, porque eu tinha anotado esse dado aqui. É perfeito, esse dado ele traz para a gente uma esperança muito grande, mostra a importância da organização. E você falou, certíssimo, assim, eu preciso garantir, é para isso que existem protocolos, né? Existe protocolo para qualquer coisa. Protocolo é para todo mundo fazer igual? Não, para o direcionamento ser igual. Então, uma passagem de plantão estruturada, ela vai servir para que exista um direcionamento igual. Então, eu sempre vou passar as informações necessárias para o meu colega e sempre vou ouvir do meu colega as informações necessárias. Se ela não for estruturada, pode ser que eu passe muitos detalhes e o colega não passe muitos detalhes, ou vice-versa. E o paciente vai acabar perdendo as informações no meio do caminho. Então, a gente precisa estruturar. E aí eu estava falando de uma técnica que é a SBAR, que é o SBAR, né, o método SBAR de se passar o plantão. E aí, cada uma dessas 4 letras, elas correspondem a uma das coisas que precisam ter na passagem de plantão. É óbvio que vem do inglês, né, então, e aí eu vou trazer aqui com mais detalhes. A primeira coisa, você quer falar alguma coisa sobre o SBAR, ou a gente pode entrar aqui na estrutura para o pessoal saber? Não, pode seguir na estrutura. Aí eu acho que cabe a gente discutir para o nosso cenário, né, na fisioterapia, como é que eu posso encaixar cada uma dessas coisas. Mas o S é de situação. Então, eu cheguei, eu vi meu paciente aqui, e qual era a situação? Qual é o cenário? Meu paciente, ele durante o plantão, ele ficou hipotenso, meu paciente ficou desconfortável, ele estava com dor muscular, ele consegue isso, não consegue aquilo, é a situação. Depois, o B é de um breve histórico. Um breve histórico é um pequeno, é breve mesmo, resumo sobre o que o paciente tem. Então, olha, eu cheguei, encontrei esse paciente assim, nessa condição. Depois a gente passa para o A, que é de avaliação. Então, o que eu observei dentro da minha avaliação estruturada. E, a partir daí, obviamente, quais são as condutas a serem tomadas. E, por último, o R de SBAR, o R é de recomendações. Não é recomendações que um tem que mandar o outro fazer, mas é dentro da linha de cuidado que é que se objetiva ganhar com aquele paciente. Então, em resumo, o método SBAR é esse, a situação breve histórico, avaliação e recomendações. O que eu encontrei, quem é aquele paciente de maneira resumida durante a sua internação, como eu avalio ele de maneira estruturada e traço condutas, e o que se recomenda na linha de cuidado, né? Como é que a gente joga a FIS aí dentro? Não, você estava falando, eu dei risada aqui, porque eu lembrei que hoje, né, eu estava discutindo isso com uma aluna, e nem era na UTI, né, mas eu tinha pedido uma conclusão do caso ali, né, e aí veio, assim, sabe, tipo, paciente de tantos anos, mulher, negra, cis, mora com a família, com o filho de 14 anos, é cozinheira, não sei aonde. O ápiga no primeiro minuto, a mulher tem 80 anos, né? Aí eu tava rindo por causa disso, né? Porque esse B é efetivamente de um breve resumo, né, gente? Eu até conversei isso com a aluna, né? De novo, não era na UTI, mas acho que se aplica, né, para quando a gente está na UTI. Óbvio que a informação, por exemplo, se ela
mora com a mãe, que é idosa, é uma informação importante, né, para a gente contextualizar um programa de reabilitação, porque de repente ela é a cuidadora da mãe e eu tenho que levar isso em consideração num programa de reabilitação dela. Mas, gente, isso não é da passagem de plantão, né? Isso não é Vai levar para em ser consideração na hora da colocado. alta, né? Na hora de programar a alta e etc. Isso, então assim, não é, quando a gente fala em breve resumo histórico, efetivamente é um breve resumo mesmo, né? E de novo, voltando com o que a gente estava falando lá no começo, com coisas que vão ser significativas ali para continuar dali para frente a linha do cuidado do paciente, né? Então, é isso, eu acho que é a situação, né? Então, rapidinho também, por que que aquele paciente internou, né? Como é que ele está de uma maneira geral nesse sentido, um resumo da história, né? O A de avaliação, acho que vale a gente ressaltar que quando a gente fala de UTI, normalmente a gente passa essa avaliação por sistemas, né? Então, a gente, um pouco mais resumido nos sistemas, né? A gente tende ali a colocar a parte neurológica, hemodinâmica cardiovascular, respiratória, a parte motora. E aí, quando a gente está junto ali, né, numa passagem multi, acaba às vezes passando para alguns outros sistemas, né? Trato gastrointestinal, enfim. Acho que vale a gente pontuar também que nessa parte de avaliação também pode entrar exames, mas, de novo, como é uma coisa muito focando ali, né, no próximo cuidado, por exemplo, e ele veio com uma HB de 5,5, né? Então, assim, eu não preciso passar todos os exames do meu paciente naquele momento, mas se eu tenho um exame que é um ponto de atenção, né, para o próximo cuidado, que pode interferir na segurança do paciente, ele também pode entrar aqui, né, deve, né, entrar aqui na passagem de plantão também. E a Vai recomendação, interferir acho a que é nossa conduta, né? O que vai interferir na isso, nossa exato, conduta. exatamente. E aí a recomendação que eu achei engraçado porque já ouvi gente falando isso, né? Então é para eu ouvir o que é me recomendado para o meu plantão, né? E não, não é isso, né? É a recomendação no sentido de quais são as principais pendências para aquele paciente, né? Pensando em plano terapêutico. Não é recomendação de assim, olha, então ele você Você senta, tem que mas fazer isso, né? exatamente. Ele, então, você vai sentar agora à tarde. Não é isso. Mas é uma recomendação no sentido de, olha, e aí de manhã eu coloquei liberar leito, ele ficou bem, né? Então, talvez o próximo passo para a tarde seja tentar o ortostatismo, né? É uma recomendação nesse sentido de, olha, eu fiz a VNI com ele, ele respondeu bem, eu consegui tirar, mas eu precisei voltar, então eu estou te passando ele na VNI para reavaliar se dá para tirar ou se vai pensar na intubação. Então, é uma recomendação meio que nesse sentido, né? De olha, tá caminhando para isso, né? Tá indo desse jeito, né? A gente tem essa pendência. Eu deixei para você resolver tal coisa porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo, né? Então é recomendação nesse sentido, né? De linha de cuidado, de próximos Eu passos e acho que não de conduta a ser tomada pelo próprio, né? Pelo próximo. eu acho que as pessoas elas têm que, todos, quem fala e quem ouve, tem que ter um tanto quanto de humildade na hora da passagem de plantão, de focar no paciente. Então, quem estava com o paciente antes, estava mais próximo do paciente. As recomendações vêm para a linha de cuidado. E conforme cada um tem o seu conhecimento, a sua forma de agir, existem os protocolos institucionais, e acima disso tudo, existe uma boa evidência científica para cada um ter a autonomia de tomar suas decisões no plantão. Mas que a linha de cuidado existe, ela existe. Daí vem recomendações. E nos trabalhos sobre usar o método SBAR, eles citam muito que nesse momento da recomendação, inclusive, deve-se garantir que é o receptor, né, quem está pegando o plantão, ele efetivamente escute, entenda e que ele tenha espaço para se posicionar também. Então, não é uma recomendação unilateral, é onde eu falei, ela pode ser, no tempo curto, uma discussão também sobre melhores condutas. Aí, deixa eu abrir um parênteses da prática real, que também me aflige muito. Às vezes, quando você chega nessa etapa, você faz
ó, o paciente está assim, assim, assado, lembra que ele entrou aqui por causa disso, 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 a gente avaliou, tem um exame que estava ruim, melhorou, um que estava bom, piorou, foi feito isso e isso, porque dava certo, e a ideia é fazer assim. Aí a pessoa fala, ah, mas no meu último plantão, quando eu vim aqui na sexta-feira, 2 semanas atrás, ele não tolerou ficar em pé. Aí dá vontade de bater a cabeça na parede, porque ele fala, mas foi 2 semanas atrás. É para isso que serve a estrutura, para dizer que ele, no breve histórico, ele é um paciente que não sustentava ortostatismo, mas quem sabe hoje em dia ele está sustentando. Então, todo mundo tem que ser um tanto quanto humilde para aceitar, para ouvir, para se posicionar de maneira adequada e entender que o melhor cuidado do paciente não é do plantonista que está entrando, não é do plantonista que está saindo, é da equipe num todo. Se a equipe tiver a linha de cuidado adequada, e a passagem de plantão é um instrumento de conexão, né? A gente vai conseguir os resultados que você já citou aí. Então é importante essa questão da recomendação. Eu acho que ela é difícil. A nossa cultura ela é difícil. E aí, para evitar problemas, muitas vezes nem se tem a parte da recomendação. A gente faz o SBA, não SBAR. Você fala, ó, o paciente é assim, assim, assado, o histórico dele é esse, eu avaliei, as condutas tomadas foram essas. Acabou. Tipo, eu tô tirando o meu da reta. Acabou meu plantão. Agora é com você, você faz o que você quiser. Para E às evitar. vezes, e tem tanta essa defensiva que às vezes até quem tá falando, às vezes teria uma recomendação super interessante, né, digamos assim, para o próximo. Então, por exemplo, já aconteceu de ninguém estava conseguindo colocar aquela paciente em pé, por exemplo, por uma fraqueza importante, né? Aí eu vou lá, tento outra técnica de colocar, né, de fazer a transição do sentado para o em pé e dá certo, né? E aí quando você vai passar o plantão, isso é uma coisa interessante, né, de se colocar ali na recomendação, olha, eu fiz essa transição de postura desse jeito, né? E aí às vezes é isso, soa como tipo, mas você está querendo me falar como que eu devo fazer? Ou você está falando que eu não sei fazer e que eu não fiz direito, né, no outro plantão? E às vezes até as pessoas acabam tipo, não vou falar como eu fiz para não ser entendido mal. Mas é isso. Qual que é o nosso foco? Nosso foco é garantir a qualidade e a segurança do atendimento do paciente. Então, se o que você está colocando está dentro desses princípios, é para ser colocado, né? Não é para ficar, ai meu Deus. Eu queria aproveitar que você falou dessa coisa de garantir, né, que a pessoa que escutou a passagem de plantão, que ela entendeu, que recebeu, né, no sentido de comunicação mesmo, né, tem uma outra ferramenta validada na literatura e até com um pouco, pensando na área médica, né, até com um pouco mais de evidência, mais robusta do que a SBA, que é a IPASS, né, que é IPASS, são 2 S, né, para quem não conhece. E a gente não vai falar dela aqui, muito específico, ela é muito mais usada pelos médicos mesmo, para a passagem deles, e a SBAR acaba sendo mais otimizada, digamos assim, então a gente acaba usando mais ela mesmo entre a equipe, mas o que eu acho muito. E ela tem ali, né, a sua interface, né, o seu espelho com a SBAR, então não é que foge daquilo absurdamente, mas ela tem um ponto que é o último S, que é o feedback, né? Que o S é de synthesis by received, né? Se a pessoa que recebeu, ela sintetizar as informações, né? Devolve, né? Então, ela devolver. Então tá bom. Então é seu fulano que está esperando chegar ao catéter de alto fluxo para transicionar da Venturi para o alto fluxo para ver se responde, porque senão talvez a gente pense nisso, naquilo. Né? Então é a pessoa que recebeu o plantão, ela fazer essa síntese, né, de que realmente essa comunicação foi efetiva, que é o que a gente chama de comunicação em alça fechada, né? Que a Isso. gente pode abordar isso Todo mundo tem ciência, né? Que a em outro informação passa. podcast. Exatamente. Então, era só para colocar, né? Que você falou do SBAR, mas ela é uma letra dentro do iPass. E outra coisa que eu gosto do iPass também, que eu acho interessante, é o I, né? Que também não tem ali tão claro no SBAR, mas que o I é de Illness Severity, né? Que é o grau de severidade daquele paciente, né? Então, de gravidade. Então, ele dá essa ideia de assim, olha, esse paciente, de repente, você precisa ir nele primeiro, né? Então, sei lá, aquele paciente que de repente você colocou na não invasiva, é, ali do meio para o final do seu plantão, né? E você precisa garantir
que ele vai ser o primeiro, de repente, paciente a ser visto para ver se a terapêutica está dando certo, se vai trocar, enfim. Então você já começa a passagem de plantão dando esse grau aí de gravidade para o paciente, para ter essa ideia de que, de repente, qual é a ordem, né? Isso vem muito a favor de algumas coisas que a gente defende, já falei em outros podcasts, que a gente não deveria atender leito 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não existe uma Elencar ordem, mas prioridades, né? exatamente. Então ele é legal o I também por conta disso. Até para o pessoal saber, só né, explicar essas letras, não para a gente entrar em detalhes, mas o IPASS é de I, é a gravidade da doença, de illness, o P é um resumo do paciente, que é muito parecido com o SBA, sobre o que o paciente tem, porque que ele está ali, e aí a recomendação é que seja claro e objetivo. O A é de lista de ação, que entra um pouco parecido com as recomendações, né? Quais são as pendências? Ó, a gente tem isso, isso e isso para fazer. Você deu um exemplo agora do catéter nasal de alto fluxo, de um andador e etc. E aí os dois S's, o primeiro é a situação de risco e o plano de contingência. Olha, cuidado, esse paciente, para isso, tem esse risco, para isso ele tem aquele risco, e aí a gente pode trabalhar dessa forma. E por último, como você já disse, é a síntese do receptor. Então, só para as pessoas entenderem que a iPass não é um produto novo da linha da Apple, tá bom? É simplesmente uma forma também estruturada de se passar o plantão. Ela, obviamente, que é mais abrangente. E aí é legal falar isso, Débora, porque já tem hospitais hoje, que são todos informatizados, né? Que tudo é num prontuário eletrônico, que na hora que você vai fechar o seu plantão, você tem que preencher a ferramenta. Então, tem hospitais que tem lá, abrir o iPass ou abrir o SBAR, e você preenche isso para sair ela, como você já falou mais cedo hoje, sair num papel para que você possa levar e falar, ó, a situação é essa, o breve histórico é esse, a avaliação é essa, a recomendação é essa. Próximo paciente. Acabou. É isso que é necessário. Então, E é outra elas são coisa interessante. semelhantes, mas como você disse, a iPass, ela abrange mais, ela pega mais coisas, e aí, por isso ela também se torna um pouco mais longa do que o SBAR. Eu só queria falar duas coisas, só para não esquecer. Uma é dessa coisa que você falou, né, que tem hospitais que já têm essa ferramenta dentro, né, do prontuário eletrônico, por exemplo, porque não sei se todo mundo sabe, mas é uma das coisas que pontua dentro da Joint, né, que dá o certificado de Acreditação. qualidade, né, acreditação para os hospitais. Então, você ter uma ferramenta estruturada dentro do seu hospital para passagem de plantão pontua, né? Então, por isso que a gente já vê em hospitais acreditados e mais bem estruturados já essa passagem dentro do contexto mesmo, né? Não fica a cargo de se a equipe quer fazer ou não quer fazer, né? E a outra coisa que eu ia comentar, que você estava falando do primeiro S, né, do IPAS, que é o plano de contingência, eu acho que é muito legal, pensando, uma vez eu vi um médico falando sobre isso, né, esse ponto especificamente ele é interessante quando você está dentro de um lugar onde muda muito o plantonista, né? Então você imagina que é alguém que não vem há 3 semanas no hospital, né? E aí, efetivamente, acontece alguma coisa, até ele ter que olhar tudo o que aconteceu, ou ver se já tentou-se a não invasiva ou não tentou-se, né? Se aquele paciente é um paciente que tolera ou não uma não invasiva, né? Então, por exemplo, a gente tem paciente que não tolera de jeito Não nenhum a não suporta, invasiva. agitado ao extremo, né? Exato. Então vamos supor que de repente, sei lá, você tem na sua UTI lá um paciente que fez um edema agudo, um paciente cardiopata, não sei, fez um edema agudo com você há 2, 3 semanas atrás, né? E você tá lá sempre. E aí você tentou a não invasiva e ele não tolera de jeito nenhum, e esse paciente foi entubado, porque ele não tolera a não invasiva. Então, isso seria assim E aí vamos supor que você está passando o plantão e é um paciente que, assim, tá mantendo o balanço hídrico muito positivo. Hoje você foi lá, ele está estertorando já de ápice até o terço médio, né? Então é aquele paciente que você fala, né? Será? E aí você Tá vai na passar o beira. plantão, você vai passar o plantão para uma pessoa que de repente não conhece, já é muito mais fácil você fazer, né, passar isso como um plano de contingência, por exemplo. Então, ó, se ele piorar, olha, a gente já tentou não invasiva da outra vez, ele não tolera mesmo, então talvez já ficar com ventilador, né, sei lá, se não tem ventilador na UTI, mas já Uhum. pensar nisso. Então, assim, você já passa ali qual seria um plano de contingência
para uma pessoa que de repente não conhece, né? Que, enfim, não sei se o exemplo que eu dei ficou claro, né? Mas é a mesma coisa que de repente um paciente pensando na parte médica que faz febre, né? E aí, de repente, é um médico novo A critério médico, né? que vai começar um antibiótico, por exemplo, que já foi dado lá atrás, né? Então a ideia desse S é esse plano de contingência nesse sentido, né? De você já deixar meio que proposto algumas coisas conhecendo aquele paciente para alguém que de repente não conhece, né? Na parte Então, motora tem acho que é por uma aí. situação que pode acontecer também. Imagina que você vai quase todos os dias para uma UTI. E aí você tem um paciente que você está progredindo a parte motora, o nível de mobilidade com ele, só que toda vez que esse paciente fica em pé, ele tem uma incoordenação severa, ele tem tontura, ele tem um risco muito aumentado de queda. E aí você vai passar para a pessoa que você conseguiu caminhar com o paciente. Mas é importante ressaltar que o risco de queda nele é aumentado, diferente dos demais, porque ele tem um problema de coordenação motora, ele tem um problema às vezes na marcha, e que às vezes você já testou e a melhor possibilidade foi com assistência dupla de duas pessoas, ou com um andador. Então você já direciona para que a pessoa não gaste o tempo dela fazendo às vezes sozinha e aumentando o risco do paciente. É. Ela vai ser mais objetiva na escolha da conduta e vai levar no final das contas o que a gente está falando desde o começo, que é exatamente você ter mais segurança no que você faz com o seu paciente. É, Então é muito perfeito. legal isso. É muito legal. Ou, por exemplo, a gente estava com um caso assim na UTI de um paciente que ficou um tempo acamado e aí fazia sedestação beira-leito, ficava super hipotenso, né? Tanto caía a PAM quanto ele ficava sintomático. Então, de repente, e aí era só deitar, levar membros que melhorava, né? E aí, acho que é isso, é passar esse plano de contingência. Ó, se acontecer, ele super responde bem à elevação de membros, né? Aí a pessoa não precisa sair gritando pelo médico, enfiar noradrenalina num paciente que vai sair a nora daqui 3 horas, sabe? Esse tipo de coisa, né? Então acho que é bem por aí. Então acho que, resumindo, a ideia sempre é essa, né? É ter o foco na qualidade da continuidade do cuidado do paciente e na segurança. E até lembrei de uma coisa que eu ia comentar, que você falou que não foi, que, né, que essas ferramentas, o SBA, por exemplo, elas não foram criadas para a área médica e não foram, né? Se eu não tiver enganado, o SBAR ele foi criado nos Estados Unidos. Agora eu não lembro se foi pelo Exército ou pela Marinha, sabe? Mas foi alguma coisa nesse Foi no âmbito sentido. militar. Foi no âmbito militar, né? E muita coisa vem daí, vem da aviação, né? Duplo cheques, enfim, com essa ideia de segurança do paciente, né? Então, Deixa acho eu te fazer que uma são pergunta, Débora, que eu interessantes. acho que às vezes algumas pessoas que estão ouvindo, e se não trabalham, o que é muito frequente, em locais que tenha isso estruturado, elas podem estar pensando assim: caramba, mas isso é muito chato, isso é muita burocracia, isso é muita formalidade. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Isso é muita formalidade, é muita burocracia? O que você acha? Que mensagem você daria para as pessoas que estão pensando isso agora? Ah, então quer dizer que amanhã eu tenho que chegar lá, eu tenho que escrever SBAR. E aí, o que você acha disso e que mensagem a gente poderia passar para o pessoal? Olha, eu vou te falar que esses dias foram dias difíceis para mim, em termos de algumas situações dentro do hospital. Sabe quando você tem aquela época que você fala, ah, meu Deus, será que a gente aguenta conviver tanto tempo com algumas Período coisas nebuloso. hospitalares, sabe? E aí, eu vou ser um pouco grossa na minha resposta, mas é meu espírito atual, assim. Eu responderia, se fosse a sua mãe, seu pai, seu filho, a sua esposa, né? Você gostaria que fosse garantido a segurança dele em todos os atendimentos e a qualidade do cuidado? Se a resposta é sim, é burocracia? Pode até Tem que achar que é ter. burocracia, mas você tem que fazer, entendeu? Porque é isso, a gente tem resultados positivos de desfechos importantes, que é de segurança, que é de melhora de cuidado. Então, assim, eu acho que não tem essa discussão se é burocracia ou não é. E outra coisa, é burocracia, toma tempo? A gente acabou de falar que tem vários artigos mostrando que quando você estrutura isso direitinho, não toma tempo, né? Toma menos tempo do que o seu café na copa, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Eu queria aproveitar também Tem falando que da ter, tem parte que ter, tem clínica. que ter. Deixa eu só fazer uma observação. Tem que ter.
A evidência científica é muito clara, reduz o tempo e melhora a efetividade. Se você quiser gastar mais tempo, perder seu tempo e ser menos efetivo, ter menos qualidade e menos segurança, aí você não faz nada estruturado. Poxa, mas aí vocês estão falando isso, mas no meu serviço não tem. Não tem, tá aí, a gente discutiu no último episódio sobre características para você se tornar um profissional melhor. Estruture na sua cabeça. Passe você um plantão com uma ferramenta estruturada. Pode não ter no seu hospital, mas se você quiser, você pode adotar um SBAR, um iPass, ou uma forma que você estruturar, e você vai sempre passar o plantão daquele jeito. Ponto final, é a sua abordagem sistemática. Tem que ter, não tem outra conversa. Perfeito. Acho que eu vou emendar esse gancho, mas antes eu só queria dar uma outra resposta meio atravessada. Se você não quer, se você não quer fazer, Hoje Débora então tá atacada. hoje eu tô. Se você não quer fazer, então você pode trabalhar em algum lugar onde acaba o dia, você fecha seu computador, você fecha o dia e vai embora, entendeu? Porque se você escolheu estar ali, né, se você, de repente até numa clínica, né, onde efetivamente você consegue fazer isso, né? Agora, se você escolheu estar na UTI, gente, desculpa, mas faz parte de um atendimento de qualidade. Né? Então, pronto, acabei minhas respostas sinceras. Desabafou. Mas eu queria falar, né, isso que você estava falando de, coloca você, eu acho que é isso, enquanto o seu hospital, então, não estrutura, primeiro, eu acho que quem está escutando esse podcast, né, se é gestor, fica aqui a dica, né, se você é gestor de um hospital e você não tem, isso é um ponto dentro de uma acreditação, né, então você deveria estar trabalhando para isso. Se você não é gestor, eu escuto muito isso, sabe, mas meu gestor não põe. Primeiro, você pode sugerir. Você pode encaminhar nosso podcast para ele. Ó, encaminha o podcast, Você olha as pega lá o referências, link lá na entendeu? bio e já encaminha para o pessoal. Isso é uma coisa, mas brincadeiras à parte. Mas assim, você pode sugerir, né? Você pode colocar, olha, e se a gente começasse a estruturar nossa passagem de plantão desse jeito ou desse? O que vocês acham? E se de nenhum jeito você conseguir essa abertura, é isso que você falou, faz você, estrutura você e garanta a sua parte bem feita, né? E aí eu queria aproveitar, né, para a gente não passar o tempo sem comentar isso, eu queria trazer um pouco agora para a passagem multi, né? Porque a gente estava falando muito entre a gente, e eu queria trazer para a passagem multi, né? Então, quando a gente fala de passagem multi, acho que tem algumas coisas que a gente tem que primeiro garantir, né? Então, acho que a primeira coisa que eu diria ela precisa ser multi. Então, aquela passagem que acontece assim, quem que tá aí? O enfermeiro tá. O físio não tá. Mas tá bom, então vem, vamos fazer a passagem multi? Isso não é uma passagem Ela multi. não tem, E faz não, sentido. não faz sentido, não vai cumprir o objetivo dela. Então, passagem multi, minimamente você precisa ter enfermagem, físio e médico, né? E aí, se você quiser fazer isso de uma forma muito mais bem feita, você pode acrescentar aí nutricionista, né? O nutricionista responsável pela UTI, o farmacêutico, né? Em alguns hospitais, às vezes, tem outras especialidades médicas, né? O infecto, por exemplo. Então, de verdade, o Psicólogo, psicólogo, o terapeuta ocupacional, né? As UTIs que têm o fono. privilégio de ter o terapeuta ocupacional ali também o tempo todo. Então, assim, de verdade, se é uma passagem multi, você precisa abranger o máximo de profissionais ali que você pode. Acho que isso é uma coisa. A segunda coisa é que, quando eu falo desses rounds multidisciplinares, porque eu sempre falo deles num contexto assim, que as pessoas me falam, como você consegue fazer tudo isso que você faz na UTI? Porque o médico não abaixa a sedação, né? Porque não sei o que não acontece isso. E eu falo, gente, tudo isso é resolvível dentro dos rounds Da visita. multidisciplinares. Né? E aí eu acho que um conceito importante do round multidisciplinar também é o momento que ele acontece. Eu não sei se você concorda comigo, mas já li alguns artigos também falando isso, que no mundo ideal ele deveria acontecer no começo da manhã, né? E o principal motivo para isso é para que você efetivamente consiga ali adequar, né, ou interagir as linhas de cuidado e aplicar naquele E dia. Então, executar. executar. Então, por exemplo, se eu tô querendo
progredir o protocolo de reabilitação com o paciente que está entubado. Mas eu acho que ele ainda não está tão alerta a ponto, por exemplo, de eu conseguir progredir para uma sedação braleito, um ortostatismo. Então, eu vou precisar conversar ali e discutir isso no round multidisciplinar, né? De, olha, e a sedação a gente consegue abaixar? Porque ele está em tal fase, ele pode ir para outra. E aí, se isso acontece, tipo, meio-dia, a gente, vamos, convenhamos aqui que acabou o round multidisciplinar meio-dia, até cada um ir Já para o foi seu passar o canto, até plantão todo mundo organizar, até a medicação e não chegar, fez nada que foi né, até discutido. diminuir. Exato. Então, eu acho que isso é uma característica. Ele precisa ser feito de Precisa ser manhã, cedo. né? Com certeza absoluta. Ele precisa ser o mais cedo possível. Eu sei que a gente esbarra em algumas coisas estruturais, institucionais. Por exemplo, boa parte das unidades, os exames não saem muito cedo. Então, se você for fazer uma visita multi sem o resultado de exame, você vai esbarrar num monte de conduta que precisa ser tomada no paciente. Mas, por outro lado, eu concordo com você. E aí eu vou até já colocar uma coisa. Existem ferramentas que não necessariamente elas são direcionadas para a discussão multiprofissional, mas elas são direcionadas para a segurança do paciente, como o caso do Safety Huddle. O Safety Huddle, ele não é necessariamente para você discutir todas as condutas de uma maneira multiprofissional, mas é para que uma equipe possa estabelecer questões de segurança na conduta. Então, a gente sabe quem está em desmame, a gente sabe o que está faltando, a gente sabe quem é o paciente grave, quem é o profissional de cada área destinado ao cuidado daquele paciente, e ele sim, a recomendação é que ele seja feito no começo do plantão, para que a gente tenha isso que você está dizendo. Poxa, agora então eu sei que no meu plantão a ideia é diminuir a sedação desse aqui para levantar e sair do leito, daquele ali para ventilar melhor e evoluir o desmame, e aquele outro, a ideia é não desligar a sedação por causa de um exame que ele necessita de uma adequação bioquímica. Perfeito. Então eu já tenho o direcionamento, estabeleço mais um passo no estabelecimento das prioridades para que eu possa ter um bom atendimento no meu plantão. O plantão fica muito mais fácil quando ele acontece cedo. Muito mais fácil mesmo. E outra coisa que eu vejo bastante assim em alguns lugares que eu passo, também eu acho que é importante a gente não necessariamente assim, na UTI que eu tô, existe hora marcada para isso, né? Então é assim, todo mundo terminou seu plantão individual, 7h20, mais ou menos da manhã, a gente passa o multi, né? Mas eu acho que minimamente você precisa saber em que período isso vai acontecer, sabe? Porque às vezes já vi na prática o físico que não consegue se organizar, porque assim, eu não sei se a passagem de plantão multi vai acontecer agora, ou se ela vai acontecer às 11, né? E aí, às Ele vezes você tá nem no meio atende de. nem passa a visita. Exato, ou você tá no meio de um procedimento e aí você tem que sair porque começou a passagem multi. Então, acho que é uma questão também, assim, de respeito, né, da equipe por todo mundo e pela atuação de todo mundo, você minimamente conseguir organizar isso, né? Então, ó, a gente vai tentar sempre fazer isso perto de tal hora, né? É, e assim, de novo, alguém pode estar pensando, mas na minha UTI isso é uma zona, o médico que decide, né? Gente, vamos tentar conversar, né? Acho que esse é outro Aí a ponto, equipe né? precisa se entender, né? A equipe Isso. precisa se, instituição precisa se organizar. E lembrar que assim, a gente está falando de épocas novas dentro da UTI, onde a UTI não é mais médico centrada. A passagem de plantão não é médico centrada. Tudo bem que o médico ele pode ser ali o facilitador, não sei se essa palavra é boa, né? Mas assim, quem vai Coordenador daquele o processo. coordenador daquele processo, perfeito. Mas não quer dizer que a passagem é centrada nele, nas coisas do médico, no horário que o médico pode. Então, assim, se tá ruim para você, se tá ruim para o pessoal da enfermagem, poxa, vamos sentar em equipe e vamos conversar. Olha, a gente tem uma sugestão, né? A passagem de plantão sem hora, né, uma hora específica para acontecer, está atrapalhando a rotina da fisioterapia, né? Porque a gente está no meio do atendimento, a gente não consegue organizar. Será que a gente poderia tentar fazer isso, sei lá, 7h30 da manhã sempre, né? Vai ser melhor também para a enfermagem, por exemplo. Então, assim, a gente está falando de rounds multidisciplinares onde todo mundo tem a mesma importância, todo mundo tem a mesma voz. Então, não é uma pessoa que deveria definir o horário que ela vai acontecer, como ela vai acontecer.
mas deveria ser a maneira que é melhor para todo mundo, porque é importante que todo mundo esteja, né? Então, acho que isso é uma coisa. E a outra coisa que eu queria que você comentasse é a nossa capacidade de ter voz ali dentro desse round multidisciplinar. Porque em muitos lugares eu já vi o round acontecer, mas para quê? Para o médico ficar falando e para o fisioterapeuta falar, tá bom, vou fazer Parece isso, que é tá para bom, vou fazer ele aquilo. passar para os demais qual foi a conduta que ele escolheu a tomar, né? Exatamente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque eu acho que não adianta a gente ir para um round multidisciplinar se a gente não consegue se posicionar. E aqui ninguém está falando de brigar, né? Pelo amor de Deus. Acho que todo mundo tem maturidade para escutar o podcast e saber que a gente não está falando que é para a gente gritar lá, brigar e impor a nossa posição, né? A ideia do round é que a gente, em equipe, discuta, alinhe qual é o melhor cuidado de todo mundo interagindo para o melhor cuidado do paciente que está no centro, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Você falou uma coisa interessante quando você fala sobre brigar. Às vezes eu noto nos profissionais uma sede para os extremos. Então, a minha UTI é médico centrista e é só o médico que fala na visita e eu não tenho voz ativa. E o profissional, às vezes, quer que isso acabe. Ok, todo mundo quer que isso acabe. Mas não é acabar e ele não falar e o fisioterapeuta falar. O que é necessário é que todos tenham voz ativa e todos possam participar. Eu vou destacar 2 pontos que eu acho 3. E um deles a gente vai botar isso no episódio. Um ponto eu vou repetir, que é a humildade. Eu acho que todo mundo tem que ter humildade. E para você querer, para você exigir humildade de alguém, você tem que ser humilde a ponto de poder fazer isso. Então, todo mundo tem que ter humildade e entender que todos estamos no mesmo patamar e com a mesma busca. Quando eu falo de todos, é todos, independente da profissão. A gente tem o mesmo objetivo lá dentro. O segundo ponto, e aí a gente vem batalhando com isso aqui, a gente vem batalhando no Instagram, a gente vem batalhando nas aulas com os alunos e tal, é a capacitação. O profissional eles tem que estar bem habilitado, bem capacitado tecnicamente, hard skills, para poder pensar em ter voz ativa. Porque senão eu te falo, tá bom, você tem espaço para falar, mas eu não sei o que falar, pequena quantidade de secreção. Então vai embora, não fala. Não Exato. fala. Ou você quer propor, né? Então, assim, por exemplo, eu quero que você abaixe a sedação. Mas para quê? Para eu mobilizar na cama, braço e perna. Não, desculpa, mas para isso você Então faz com não. o paciente sedado, né? Você vai Ou, sair andando com não. ele? Não. Então, É. Ou para defender uma traqueostomia, por exemplo. Não acho que tem critério para traqueostomia, acho que tem critério para extubação. Tá, mas por quê? Quais são os critérios que você viu naquele paciente? Aí você não consegue responder, perfeito. né? Então tem que ter um domínio, uma capacitação técnica. Eu sempre tive isso como uma meta. O seu hard skill, a sua capacitação técnica, ela tem que ser grande para que você possa, então, humildade, capacitação técnica e o terceiro que eu acho que entra dentro de soft skills, que é comunicação. Você tem que saber falar. Então não adianta você dominar o assunto, mas você tem que saber, não é uma briga. É uma colocação com entendimento de limites, de ações profissionais, de atitudes profissionais. Você tem que ser simpático e empático ao mesmo tempo. Tem uma série de coisas. E aí a comunicação, você já falou aqui, a gente tem que fazer um episódio só sobre comunicação dentro da UTI. Cabe. É o espaço. Então, eu acho que na visita multi, como ter autonomia, seja humilde, se capacite o máximo possível e saiba exercitar a comunicação dentro de equipe. Se você souber essas 3 coisas, se você conseguir dosar essas 3 coisas, é muito provável que a visita se direcione a você. Você nem precisa se preocupar em ter autonomia. Você vai ter, a visita vai querer isso de você. Os outros profissionais vão. Eu acho que esse é o caminho. Não sei o que você pensa aí, mas para mim esse é o caminho. Perfeito. Acho que a gente tem que pensar nisso mesmo, assim. Então, os rounds, né, essa passagem de plantão multi, ela tem o objetivo ali de integrar toda a equipe, integrar os cuidados, né? Mas para isso todo mundo tem que saber o que está fazendo, né? Cada um para depois conseguir interagir nesse cuidado, né? Eu estava lembrando aqui de uma coisa que eu ia comentar também, né? Que outro dia eu ouvi um médico falando do safety handle, né? Ele até sugeriu, eu achei até interessante, é, um aspecto assim de maior atenção, digamos assim, eu ia falar importância, mas acho que não é a palavra certa, mas que ele sugere que o safety handle ele deveria ser obrigatório acontecer no plantão noturno,
né? Todo plantão noturno deveria ter. Então, assim, independente se você faz de manhã, mas fazer à noite, né? Porque a gente sabe que à noite, às vezes, é o maior potencial de risco para a segurança do paciente, né? E aí eu achei interessante isso, que ele falou que onde ele está falando sobre isso, ele falou que onde ele trabalha, o começo da noite é com o safety handle, né? Então acho que também para quem trabalha à noite fica a sugestão. E eu achei bem interessante, né, que ele deu o exemplo de como funciona, né, no hospital onde ele trabalhava, né? E ele falou que são pequenas reuniões, né, com a equipe noturna, visando 10 a 15 minutos, mais ou menos. isso, visando identificar ali quais são as preocupações, as situações de risco, né? Para evitar esses desfechos ruins. E aí ele fala, né, que eles falam basicamente sobre o número de leitos ocupados, as altas que estão previstas. Ele fala muito sobre quais são os pacientes watches, né, que eles chamam, são os Os pacientes que mais você tem que graves, né? muito ficar de olho, que são os mais graves, que ou estão em deteriorização clínica, né, ou com potencial de, né, listar todos os procedimentos invasivos que vão ter que ser feitos ali na noite, se tem algum conflito, né, com a família, com algum paciente específico. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que deveria fazer parte desse safety handle a apresentação de todos os profissionais que estão de plantão, né? Então, o nome de todo Uhum. mundo. Quem é o fisioterapeuta? Sou eu, como ele chama, né? E ele até fala para parar com essa coisa de chamar pela profissão, né? Mas você saber o nome do fisioterapeuta, o nome do médico, para, de novo, garantir que a comunicação seja efetiva, que essa alça da comunicação seja fechada. Isso também traz uma segurança maior para o paciente. Então, eu achei interessante ele colocar como um dos princípios ali dessa passagem de plantão multi, seja ela, né, a que a gente estava falando até agora, ou o safety handle em si, mas você saber quem é o profissional ali, né, para que essa É. comunicação efetiva aconteça mesmo, né? Eu tive a oportunidade, Débora, agora na pandemia, eu trabalhei numa UTI especificamente só de Covid, e na UTI a gente usava o safety handle. E o safety handle era feito de manhã e era feito de noite. Sempre aproximadamente 45 minutos depois que as equipes pegavam o seu plantão. Então, se juntavam todos os profissionais, nomeavam todos os profissionais, colocavam-se quais eram os pacientes mais graves, todos os procedimentos listados a serem feitos, e o safety handle ele deve trazer questões que levam em consideração a segurança do paciente e pendências muitas vezes estruturais do serviço. Então, o que há de errado? Aí tem numa literatura também sobre safety handle, aí eu nunca tinha trabalhado com safety handle, eu sempre participei de visitas multi-rounds normais, mas o safety handle especificamente, eu tive a oportunidade de trabalhar agora na pandemia. E eu achei muito interessante, quando você vai na literatura, ele fala que uma outra coisa precisa ser encorajada no safety handle. Se ele elenca problemas, no próximo safety handle você deveria mostrar o que foi feito. Olha, estamos sem tal medicação. No outro dia, a farmácia nos deu um feedback que a medicação vai chegar amanhã. E assim você deixa a equipe a par do que está acontecendo. E Perfeito. quando o Safety Huddle foi criado, eu anotei aqui, basicamente eles direcionavam o foco das ações para duas coisas, são duas perguntas. Você tem problema na segurança do seu paciente nas últimas 24 horas, então aconteceu alguma coisa também no último dia que lhe chama atenção para que possa ser corrigida, e a segunda pergunta é o que podemos fazer para proteger os nossos pacientes. Então daí vem, qual é o watching patient, qual é o procedimento, então mais uma vez, tem que fazer tudo isso porque você minimiza os problemas que podem acontecer pela falta de organização. Sabe aquela UTI que todo mundo bate no peito e fala, aqui a gente faz de tudo, a gente se vira. Aí qual é a organização? Não, mas dá certo, dá não. Tenho certeza que não dá. Eu tenho certeza que a quantidade de coisas ruins e erradas que acontece é maior do que a quantidade de sucesso nas terapêuticas. Acho que é isso mesmo. E acho que, encerrando aqui, né, para a gente não se estender muito, eu fiquei bem chateada quando eu fui procurar lá no PubMed, fiz uma busca de, né, passagem de plantão em fisioterapia, e eu não encontrei absolutamente Não nada. achei. Se você jogar passagem de plantão em médico e enfermagem, você acha um monte de coisa, né, e coisas é isso Enfermagem, que a a gente literatura falou é até agora, vasta. bem estabelecido, sabe, mostrando resultado. E aí eu acho que vem bem parecido com o que a gente vê na prática, né? Talvez a desimportância, não sei se existe essa palavra, gente, a falta de importância que a gente, talvez, como fisioterapeuta, dê na prática clínica se reflete
né, na falta de na importância que a passagem. gente dá em achar evidências científicas para isso, né? Então, acho que a ideia do podcast hoje era bem essa, a gente chamar atenção, a primeira coisa, para esse assunto, né? Porque, igual eu falei, eu acho que eu nunca vi em nenhum congresso, eu não sei se você já viu, né? Mas eu nunca vi em nenhum congresso de fisioterapia, mesmo em UTI, isso ser um tema. Vai ter uma aula, vai ter uma Nunca vi. palestra sobre passagem de plantão. Nunca vi isso ser tema em graduação. Nunca vi discussão de pós-graduação sobre isso. Então, a nossa ideia, né, Sancler, primeiro era trazer luz para esse assunto que a gente acha extremamente importante, para que a gente deixe de ser simplista em ficar falando pequena quantidade de secreção na passagem de plantão e passe a E ter coisas que ações. não são nossas e que não valem a pena investir tempo, né? Perfeito, e passe a ter ações que efetivamente tem ali base na literatura, que são estruturadas, né? Então, assim, a gente faz, né? É fato, todo mundo faz passagem de plantão. Então, já que a gente faz meia boca, simplista, a gente pode fazer isso muito melhor. Não podemos? Respondendo ao título do nosso podcast. Podemos fazer isso melhor. Temos base, evidência na literatura. E se você não sabia muita coisa sobre isso, ou talvez nunca tinha tido uma discussão sobre isso, de novo, passa nosso podcast para alguém, para mais fisioterapeutas, para mais pessoas da equipe multi mesmo, né? Porque talvez isso seja realmente uma coisa que médico e enfermagem exploram mais do que a gente, né? Mas para mais pessoas da equipe multi poderem se informar e entender a importância desse tema que a gente trouxe hoje. Então, acho que a ideia era essa, né, Sancler? A ideia era essa, era trazer a luz e era responder a pergunta que sim, com certeza a gente pode melhorar a passagem de plantão. E tudo passa por organização e foco no paciente. Se a gente for organizado e tiver foco no paciente, provavelmente nossos resultados vão ser absurdamente melhores. E aí, quem tiver qualquer questionamento, quem quiser discutir mais, quem quiser informação, quem quiser material sobre essas ferramentas que a gente discutiu aqui, entre em contato com a gente pelo Instagram, chama a gente no Instagram para que a gente possa conversar e aprofundar um pouco mais no assunto sobre isso, porque no final das contas a nossa profissão e nossos pacientes vão sair ganhando, né, Débora? Então a gente está encerrando o nosso 5º episódio, passagem de plantão, podemos melhorar. Para encerrar, Débora, se você me der licença, eu vou dar uma dica hoje para o pessoal. A dica que eu trouxe hoje é um documentário do Netflix chamado Extremes. Extremes se escreve em português. E é um documentário não necessariamente sobre passagem de plantão, é um documentário que fala sobre decisões dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de UTI, mas eu queria chamar a atenção para que as pessoas pudessem assistir e observar exatamente a forma de comunicação entre os profissionais e familiares, para que se tomem as melhores decisões lá para os pacientes. Vale a pena, um documentário muito bacana, Extremes do Netflix, tá bom? Débora, foi um prazer estar com você aqui mais uma vez. Eu espero que o pessoal tenha gostado. E em breve a gente volta com mais um assunto fora da casinha, fora do padrão, fora do óbvio, dentro da terapia intensiva. Valeu, Débora. Muito obrigado. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui de novo nessa conversa. Obrigado, pessoal, para quem está acompanhando a gente aí nos episódios anteriores. Quem ainda não escutou os episódios anteriores, volta lá e escuta, que tá muito legal. E continuem acompanhando, que a gente volta a semana que vem, então, como o Santoé falou, com algum assunto mais muito interessante e sempre meio fora do óbvio, para a gente trazer coisas atuais e interessantes para a fisioterapia dentro da UTI. Então, obrigada pela companhia de vocês e sigam nossas redes sociais, do Sancler, a minha. Se você não se inscreveu no canal do YouTube ainda, corre lá. Se inscreve no nosso canal do UTI Podcast, UTI Informa e Ação. Curte os nossos vídeos, deixa lá o seu joia se você gostou, compartilha no Instagram e a gente se vê a semana que vem. Tchau, pessoal!